Oi pessoal, aqui é a Tabata da Vise e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre escalabilidade, que é uma continuação do nosso vídeo da semana passada. Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso tema da semana passada sobre escalabilidade. Antes, um aviso. Esse vídeo é uma aula densa e você talvez precise rever algumas vezes, talvez fazer algumas anotações, e ele é uma continuação do tema da semana passada. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, assiste lá primeiro. É só clicar no link que está aparecendo na sua tela aqui em algum lugar agora. Assiste primeiro o vídeo da semana passada, que tudo vai ficar mais fácil. Nós vamos colocar na tela agora a imagem do diagrama da semana passada para você recapitular. Lembra dele? A gente falou sobre escalabilidade horizontal, que é quando você coloca mais servidores para atender um mesmo serviço. E o diagrama tinha ficado desse jeito que você está vendo aí. Escalabilidade horizontal é uma unanimidade. Praticamente todo serviço web usa, mas tem limites. Um limite bastante óbvio é o do banco de dados. Mesmo colocando mais servidores e fazendo replicação, cada réplica precisa conter todos os dados da aplicação. Se você está falando de muitos dados, muitos usuários e um grande volume de acessos, isso vai ser um problema. Chega a um ponto em que cada servidor individual é incapaz de manter uma cópia de todos esses dados e servir as consultas com uma performance aceitável. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre duas outras estratégias para conseguir ganhos de escala. A primeira delas é a separação dos dados em conjunto. Essa técnica é conhecida em inglês como sharding. Veja esse diagrama que está aparecendo aí na tela. Nós criamos uma cópia da infraestrutura. Na primeira infraestrutura, nós colocamos os dados dos usuários, cujo login começa com as letras de A até L. E na segunda infraestrutura, colocamos os dados dos usuários, cujo login começa com as letras de M até Z. Nesse exemplo, temos apenas dois shards, ou seja, duas partições de dados que contêm cada uma delas metade dos dados da aplicação. E cada shard é uma aplicação completa. Então essa técnica pode até ser relativamente simples. Quando um usuário faz login na sua aplicação, você verifica a primeira letra do login e o direciona para a aplicação específica que tem os dados para atendê-lo. Apesar da explicação ser simples e a própria arquitetura ser bastante simples, essa é uma técnica bastante trabalhosa de se implementar. Imagina o trabalho que dá criar uma cópia inteira da infraestrutura para a aplicação, copiar os dados todos e apagar em cada shard os dados que não deveriam estar lá. Implementar sharding dá bastante trabalho, exige um bocado de planejamento e, com certeza, um tempo de indisponibilidade enquanto os dados são movidos. E depois, imagine o que acontece se você descobrir que os dados estão desbalanceados. Por exemplo, digamos que haja muitos usuários cujo nome comece com M. Se aquele shard ficar sobrecarregado, será preciso fazer uma nova divisão dos dados, exigindo mais horas de planejamento, trabalho e indisponibilidade da aplicação. Implementar sharding também depende das regras de negócio tornarem isso possível. É preciso que cada usuário trabalhe com um conjunto de dados bastante limitado. Vamos ver dois exemplos. Para o primeiro, imagine um software de gestão financeira. Cada empresa cadastrada tem os seus usuários que podem ver apenas o conjunto de dados daquela empresa. E não é de maneira nenhuma desejável que os usuários de uma empresa vejam os dados de outra. Essa aplicação é um candidato perfeito para sharding. As próprias regras de negócio possibilitam essa separação dos dados em partições. Para o segundo exemplo, imagine uma rede social. Os dados dos usuários não estão de maneira alguma isolados. Os usuários estão o tempo todo interagindo uns com os outros, enviando mensagens, publicando fotos, marcando amigos, enfim. É praticamente impossível separar os dados em partições que façam sentido. E se um usuário, cujos dados estão em uma partição, envia mensagem para alguém cujos dados estão em outra, a estratégia de sharding vai tornar a aplicação muito complexa. Porque, nesse caso, nós teríamos duas aplicações independentes que precisam conversar. É claro que você entendeu que esse diagrama com duas partições é apenas um exemplo, né? Se você tiver dividido os dados em 10 partições e um usuário marcar em uma publicação 5 amigos cujos dados estão em 5 partições diferentes, temos 6 partições conversando apenas para o envio de uma mensagem. Por isso, existe outra estratégia mais adequada para esse cenário, que é a divisão da aplicação em aplicações menores que vão atender diferentes momentos da jornada do usuário
ou diferentes casos de uso. No exemplo da rede social, poderíamos ter uma aplicação para cuidar apenas de login e autenticação, outra de postagens e upload de fotos e uma aplicação apenas para o bate-papo. No e-commerce, poderíamos ter aplicações separadas para login, vendas e gerenciamento de pedidos. Tecnicamente, chamamos cada uma dessas pequenas aplicações de serviço. Logo, a terceira estratégia é a separação da aplicação em serviços. Veja o diagrama que está aparecendo aqui na tela. Esta é uma estratégia bastante popular hoje e alguns times têm levado essa estratégia ao extremo, dividindo a aplicação em um grande número de serviços, cada um cuidando de uma parte realmente muito pequena da jornada do usuário. Quando a divisão é feita assim, é comum chamar esses serviços de microserviços. Apesar de muito popular, essa não é uma estratégia fácil de implementar. Quebrar a aplicação em serviços vai gerar algum tipo de duplicação e necessidade de sincronia. Dá trabalho programar isso. Será preciso dividir o código da aplicação em vários. Dependendo das regras de negócio, as relações entre esses projetos tornam tudo mais complicado. Isso pode, inclusive, tornar a performance pior ao invés de melhorar. Para a divisão de uma aplicação em serviços, é preciso que o escopo de negócios possa ser dividido em áreas que têm pouca dependência entre si. Por isso, é importante que pessoas de negócio, embora não mergulhem nos detalhes técnicos, entendam essa estratégia e saibam do que estamos falando aqui. Por outro lado, se você e seu time decidirem pagar o preço necessário e dedicar o esforço para dividir a aplicação em serviços, vocês podem ter ganhos em performance e gerenciamento que nenhuma das outras abordagens traz. Dividir em serviços pode ajudar com a disponibilidade. Se o serviço de gerenciamento de pedidos de um e-commerce, por qualquer motivo, estiver lento ou fora do ar, isso não vai prejudicar as vendas. É claro que gerenciar isso pode não ser fácil, especialmente se o seu time for pequeno, mas você vai ter a vantagem de poder fazer com que cada um desses projetos evolua de forma mais ou menos independente. Recapitulando o que vimos até aqui, temos 3 grandes estratégias para ganhar escala: escalabilidade horizontal, sharding e divisão em serviços. Essas mesmas 3 formas foram descritas com nomes diferentes no livro The Art of Scalability. Veja aparecendo aí na tela. Esse cubo é chamado no livro de The Scale Cube, o cubo da escala. Os 3 eixos representam exatamente as 3 estratégias que vimos até aqui, mas com nomes diferentes: duplicação horizontal, particionamento de dados e decomposição funcional. Só estou mostrando esse desenho para que você saiba que se trata da mesma coisa. Assim, se alguém vier te falando do Scale Cube, você já sabe que não é nada novo. Esteja disponível para conversar com o seu time sobre isso e como as suas regras de negócio impactam a escalabilidade. Talvez seja conveniente negociar regras de negócios. Se uma pequena limitação de funcionalidade puder reduzir grandemente seus custos de infraestrutura, é uma decisão a considerar. Outra decisão importante que não pode ser tomada pelos programadores é quanto trabalho vamos ter com escalabilidade. Essas estratégias foram criadas por gente que trabalhava em grandes empresas de tecnologia e tinha volumes massivos de acesso. Antes de existir virtualização e tudo isso ser possível, nós já desenvolvíamos aplicações que atendiam milhões de usuários apenas com escalabilidade vertical. Temos um cliente com 1,5 milhão de usuários que tem load balancer apenas para garantir disponibilidade. Ou seja, se um servidor cair, o outro segura o serviço. A única estratégia de escala utilizada é escalabilidade vertical e muita otimização no código. O serviço é rápido, os clientes estão felizes e a vida é muito mais simples assim. Nós já atendemos uma companhia que tinha aplicado todas as dimensões do cubo de escala. Sua aplicação era super complexa, a infraestrutura bem difícil de manter. A equipe, com 30 e poucos programadores, evoluía muito devagar. O negócio era uma operação B2B de nicho. Tinham 400 usuários. O mercado total era de 20 mil usuários. Ou seja, mesmo que essa empresa conseguisse dominar 100% do seu mercado, o tráfego e quantidade de dados ainda eram muito baixos para justificar toda essa complexidade. Pode ser que você esteja trabalhando no Google ou no Facebook. Se não for o caso, toda vez que o assunto for escalabilidade, pergunte ao time. Quão mais simples, rápido e barato vai ser desenvolver o produto se não tivermos nada disso? Qual o impacto de desenvolver do jeito mais simples possível se tivermos que mudar de ideia depois quanto à escalabilidade? Há concessões que você possa fazer em funcionalidades ou regras de negócio que tornariam a aplicação muito mais leve? E aí, gostou do vídeo de hoje? Foi útil para você? Então você provavelmente também vai gostar do nosso webinário. Vai ser agora, dia 29 de fevereiro,
e o tema vai ser "O Scrum está matando a agilidade". Vamos falar sobre certificação Scrum, o movimento ágil e o papel dos Scrum Masters. Vai ser às 20 horas e a participação é gratuita. Você só precisa se inscrever no vise.com.br/evento ou clicando no link no primeiro comentário aqui embaixo. Te vejo lá!